Olá, meus amigos, no Minuto Penal de hoje nós vamos falar sobre a descriminalização da posse de drogas para consumo pessoal e o julgamento a respeito disso no Supremo Tribunal Federal. E aí, na sua opinião, o Supremo está legislando ou está fazendo o devido controle de constitucionalidade? Esse é o tema do Minuto Penal de hoje. Não saia daí. Muito bem, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para considerar inconstitucional o disposto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, que se refere ao crime de posse de drogas para consumo pessoal. O que você acha? O Supremo está legislando, está invadindo a competência do Congresso Nacional para legislar sobre a matéria? A princípio, não. Mas no meio do caminho, o Supremo Tribunal Federal realmente passou a legislar indevidamente. Por que eu digo isso? É função primordial da Corte analisar o controle de constitucionalidade das normas. Então, o fato do Supremo julgar inconstitucional o crime de posse de drogas para consumo pessoal, não há nenhum problema nisso. Eu, particularmente, considero essa criminalização inconstitucional por diversos motivos. Mas isso daria uma aula de 1 hora aqui para tratarmos sobre o tema e não é esse o foco do vídeo de hoje. Tá? Então, particularmente, considero inconstitucional. Não teria problema nenhum do Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional o disposto no artigo 28 da Lei de Drogas, porque esse é o controle de constitucionalidade que o Supremo deve fazer sobre as legislações ordinárias. Isso não tenha dúvida. Mas o Supremo passou a invadir a competência legislativa quando começou a modular a questão. Ora, se o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas é inconstitucional, primeiro, é inconstitucional para uso de qualquer droga. Não pode o Supremo Tribunal Federal dizer que é inconstitucional para o uso de maconha e não é inconstitucional para o uso de outras drogas. O que se discute é a inconstitucionalidade do tipo penal com relação à criminalização à pessoa. Então pouco importa o tipo de droga que ela esteja portando, né? Lembrando que descriminalizar não é a mesma coisa que legalizar. O entorpecente continua sendo proibido mesmo ante uma eventual descriminalização, tá, gente? Mas então, vejam bem. Ora, se o Supremo diz que punir aquela conduta de portar entorpecente para consumo pessoal é inconstitucional, beleza, é inconstitucional. É inconstitucional para portar qualquer tipo de droga. Não pode o Supremo dizer que é inconstitucional para maconha, mas não é inconstitucional para outras drogas. Ponto 1. Até porque isso é atribuição da Anvisa. O legislador atribui esse controle de drogas ilícitas à Anvisa. Não é nem ao legislador, é à Anvisa, que através de uma portaria lista as drogas cujo princípio ativo é proibido. Muito bem. E mais. Jamais poderia o Supremo Tribunal Federal decidir sobre quantidade, dizendo, olha, até tantos gramas é posse de drogas para consumo pessoal, acima disso é tráfico. Então, além de eleger uma droga, o que não é possível nesse controle de constitucionalidade, passando o Supremo a legislar, elege também o Supremo a quantidade de drogas. Meu Deus! A legislação brasileira nunca se baseou na quantidade de drogas para diferenciar o usuário do traficante. A legislação brasileira nunca utilizou o sistema da quantificação legal. Sempre se utilizou do sistema do reconhecimento judicial. O que significa isso?
A lei traz algumas circunstâncias de fato que devem ser consideradas na hora do juiz definir se aquela droga apreendida se destinava ao consumo ou ao tráfico. Então, uma pessoa pode ter 20 cigarros de maconha para consumo, o crime é de posse de drogas para consumo pessoal. Crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Agora, uma outra pessoa pode ter um cigarro de maconha, mas destinado à venda, o crime é de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Então não é o Supremo Tribunal Federal que tem que dizer a partir de quantos gramas é tráfico, ou menos que isso, é posse para consumo pessoal. Quem tem que dizer isso é o legislador ordinário, através do Congresso Nacional, que sempre elegeu não a quantidade de drogas para definir isso, mas o reconhecimento judicial. Então, a partir do momento que o Supremo vai além de dizer se a norma é constitucional ou não, isso o Supremo poderia fazer, olha, a norma é inconstitucional, acabou, ou não, a norma é constitucional, acabou. O Supremo vai além. O Supremo, como em tantos outros lugares que nós temos visto, está querendo modular a questão que não é de competência dele, é competência legislativa essa modulação. Então, jamais poderia o Supremo Tribunal Federal eleger a descriminalização para uma única droga e jamais poderia o Supremo Tribunal Federal definir a quantidade de drogas para consumo ou para traficância. Isso é invasão de competência legislativa. Não pode. Esse foi mais um Minuto Penal. Espero que tenham gostado. Até breve.